Fala aí, Tricolor, Quintela na área aqui, para a gente bater um papo aqui, fazer uma breve análise aqui sobre a live do presidente Mário Bittencourt com o pessoal do canal Sodanense, né? E como eu prometi para vocês, eu iria fazer um vídeo depois de ver toda a live, né, para poder fazer uma análise honesta aqui do que aconteceu, né? Então a gente vai falar sobre isso. Eu fiz algumas anotações aqui, hoje eu estou com colinha, né, para poder falar sobre o que eu vi e trazer aqui para vocês uma opinião própria minha, justa, uma opinião honesta, da minha impressão a respeito do que foi essa live, tá bom? Antes de mais nada, eu pedi a galera que está aí para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, que isso ajuda muito o canal, faz com que o canal seja entregue para mais pessoas. Então peço a vocês essa moral aí. Galera, vou fazer tipo um resumo e vou comentando a cada parte do resumo aqui, aquilo que eu vi, tá? Me chamou muita atenção que quando a conversa iniciou, me pareceu um objetivo, não sei se foi esse, um papo descontraído entre amigos, né? É o que foi o início da live ali. Na verdade, toda a live foi assim, né? Porque o Mário começou a se referir aos anfitriões, né, com amigos, né, próximos dele, né, e ele falou de um por um ali, de uma forma bem fraternal, inclusive falando de passado, de relação passada com cada um dos anfitriões ali, os donos do canal. Muita coisa se falou antes dessa live, né, alguns vídeos de alguns amigos influenciadores, dizendo que os participantes eram da FluSócio. Eu confesso a vocês que eu não tenho condição assim de... Vi até um vídeo, acho que foi do Alexandre Vasconcelos, falando enquanto membro da FluSócio. Pelo visto parece que realmente ele era da FluSócio. E eu vi ali muitas críticas a isso, né? Ao fato dos caras serem da FluSócio, de um cara ser da FluSócio. Eu, quanto à parte política do Fluminense, eu comecei a ter relação maior com a parte política do clube pelo advento das últimas eleições, então não tenho muito o que falar sobre essa briga política dentro do clube. Eu acompanho o Fluminense desde 92, mas nunca fui ligado à política do clube, nunca me candidatei a nada, nunca fui conselheiro, nunca vivi a vida política do clube, nunca estive nos grandes debates políticos do clube. A partir de 2022, quando teve as eleições para presidente do Fluminense, que eu comecei realmente a participar mais como mídia do que propriamente como alguém que tem algum objetivo dentro do clube. Então essa parte eu vou pular, porque eu não tenho muito o que falar a respeito disso, não tenho conhecimento de causa. Mas então começou assim, parecendo um papo entre grandes amigos, né? Volto a falar, não sei se foi essa a proposta. No 2, aí eu dando sequência aqui, me chamou a atenção porque a primeira pauta a ser discutida foi a música Vamos Tricolores, né? Os caras levantaram essa pauta, o que ele achava das músicas da arquibancada, e depois eu entendi que um dos integrantes foi quem compôs o Vamos Tricolores, chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. E aí ficou esse papo, assim, na minha opinião, inoportuno. Eu acho que quando você leva o presidente do Fluminense para um bate-papo, uma entrevista, o que é que seja, você tem que procurar perguntar coisas do interesse do grande público, da torcida, né? E a introdução, não sei se foi porque foi uma introdução, ela se pautou em falar do ano de 2023, né? Praticamente um levanta para cortar, ressaltando, né, a gestão Mário Bittencourt. Não achei essa introdução ruim, né? Eles falando sobre isso, e aí o Mário falando de músicas do passado, e eu fiz as contas aqui. Só essa conversa sobre música do Fluminense, de torcida, isso durou 35 minutos, né? Da live. É o que eu falo, né? Uma perda de tempo grande. E outra coisa, né? A gente precisa ter o timing da situação. O momento do Fluminense não dá margem a gente ficar falando de coisas, de pontos positivos da gestão. Esse ano foi um ano muito catastrófico, né? E tem muitas perguntas a serem feitas ao Mário também, de interesse de toda a torcida, e que acho que
porque essa introdução ela tomou muito conta da pauta e acabou comendo uma grande parte da live. Depois veio uma pergunta um pouquinho mais interessante, né, que foi a questão do porquê do 2024 ruim, né, e o Mário voltou a colocar a culpa no Diniz, né, e falou inclusive da vinda do Douglas Costa, perdão, né, dizendo que ele jogou o Douglas Costa no meio da parada. Por quê? E disse que o Diniz pediu o Douglas Costa, entrou no meio da negociação, mas aí elogiou o Douglas Costa, porque o pessoal fala que o Douglas Costa era com idade avançada, ele tem 34, um jogador multicampeão, blá blá blá. Mas eu entendi a estratégia do Mário. O Mário não é bobo, o Mário é um grande retórico, né? Ele jogou o Douglas Costa no meio da jogada ali para expor o Diniz, para tirar o dele da reta, para dizer tipo, o Diniz que quis trazer, porque eles estavam falando sobre o jogador com idade estourada, né? O Diniz que quis trazer. Então, tipo assim, eu tiro o meu bumbum da reta e jogo do Diniz novamente. E ele fez isso novamente. Quem não entende, até os dinizistas que estavam na live passaram batido. Mas quem entende um pouco de retórica, quem gosta de estudar um pouco de retórica, eu sou um cara que estudei filosofia, então adoro entender um pouco das escolas filosóficas. E a escola sofista, ela é campeã em fazer isso. Ele tira o dele da reta, joga o Douglas Costa e depois elogia o Douglas Costa. Entendeu? É um artifício retórico, claramente com o objetivo de se vangloriar. O Mário não erra nunca. Você pode ver que durante lá a live ele não erra, ele só acertou. Depois veio uma pergunta que eu achei, complementando essa, que eu achei bem interessante, que o entrevistador lá, não sei se ele não gosta que fala entrevista, né? Falou da dobra da aposta com veteranos, né? Isso eu achei uma pergunta pertinente, muito embora quando eles iam fazer perguntas, eles faziam perguntas muito prolixas, muito longas, davam a volta ao mundo nessas perguntas que são um pouquinho mais de tirar o cara da zona de conforto. Eles faziam a pergunta e às vezes respondiam a pergunta, ou às vezes na própria pergunta ali eles tentavam amenizar a pergunta para não deixar o Mário em situação desconfortável. Eu achei isso, para mim foi uma coisa evidente durante a conversa, que eu achei muito ruim mesmo, né? Enfim, aí o Mário rechaçou esse argumento de que dobrou a aposta, novamente culpou o Diniz, disse que é uma característica do Diniz apostar em jogadores relegados, né? E isso é mais uma vez um recurso retórico de tirar dele a responsabilidade e jogar a responsabilidade em outra pessoa, né? Porque ele não erra, o narcisista ele age assim. Eu acho que o Mário deve ser narcisista, porque toda vez que ele é colocado numa zona de desconforto e tem que falar de falhas, ele consegue utilizar recurso retórico para não admitir uma falha. Então, mais uma vez, ele não admitiu uma falha. É uma característica do Mário Bittencourt e ele, mais uma vez, foge dessa culpabilidade. Beleza. Aí aqui é feita uma outra pergunta para ele, e ele novamente, sobre a questão da temporada, ele novamente coloca na conta do Diniz, né, o início, né, porque ele diz que aquela coisa que ele falou na coletiva de que o Diniz resolve começar antes do tempo e que isso tem um custo para a temporada e que da próxima vez ele vai pensar melhor. Enfim, fica ali falando sobre isso. Eu boto até que, mais uma vez, perguntas um pouco prolixas, com excesso de zelo. Ele questiona se não foi um erro bancar o Diniz, enfim. Aí, Mário, ao mesmo tempo que culpa o Diniz, ele também culpa o Diniz pela escolha de jogadores. Ele diz que não deu carta branca ao Diniz. É inacreditável, né? Você fala que o treinador faz as escolhas, mas você diz que não deu a ele essa liberdade. Poxa, dá para entender. Você morde a sopra. Você diz que o treinador faz as escolhas e você culpa o treinador, e ao mesmo tempo você diz que você não deu liberdade a ele. Complicado, né, Mário? Ele é perguntado o que ele mudaria em 2025, ele voltou a falar da tal da pré-temporada, criticar o Diniz,
e disse que não faria mais retorno antecipado. Perguntaram sobre o planejamento do Mundial, ele disse que está em reunião com a CBF porque provavelmente no ano que vem vai ter vários jogos do Fluminense anulados. Anulados não, né? Prorrogados para outras datas. Foi perguntado sobre SAF e ele fez críticas. Ele disse que uma SAF no Fluminense, para ter uma SAF no Fluminense, essa SAF tem que estar comprometida em pagar logo a dívida de cara, né? E ter lucro a longo prazo. Acho provável que uma SAF vai fazer isso, né? Investir em futebol, pagar a dívida e ter a longo prazo lucro. Provavelmente ele está querendo se referir com venda de atleta, não sei. E ele falou que o investidor tem que pensar em ter ganhos de fluxo de caixa, né? E não necessariamente de cara com venda de atleta, enfim. Falou do pagamento mensal da dívida do clube. Ele disse que o Fluminense paga por mês 6 milhões de dívida. Esse negócio de dívida é complicado. Depois falou sobre o Maracanã. Ele enfatizou que o Maracanã é lucrativo, né? Porque ele disse que tem coisas que não vai para o borderô, como alimentos, bebidas, placas de publicidade. Disse que isso não vai para o borderô. Mas ele fala de alimentos e bebidas, mas ele esquece que quando o Maracanã está vazio, tem prejuízo no alimentos e bebidas, né? E a placa de publicidade, ele falou sobre isso, mas ele não falou dos custos, por exemplo, dos gradil que ele aluga por jogo. Ele não falou, por exemplo, dos custos de blindex destruído que ele tem que repor, banheiro, essas coisas, enfim. E aí um dos entrevistadores o tempo todo reforçava lá as falas dele de que o Maracanã é lucrativo. Um dos entrevistadores falou, inclusive, que trabalhou na gestão dele, né, que entende bem, que conversou com não sei quem do Chelsea, enfim. Ao tempo todo, não havia questionamentos ao Mário, né? Ele, ao tempo todo, o que ele falava era complementado pelos entrevistadores, por quem estava conversando com ele, e ao tempo todo eles tinham muito zelo para fazer certos tipos de perguntas ao Mário. Então ficou uma coisa de troca, né? Toma lá da cá, no bom sentido, não estou falando de coisa no mau sentido, tá, gente? Deixar isso muito claro. E ficou meio que um toma lá da cá entre os dois, claramente. Sobre venda baratas, uma pergunta, depois de quase no fim da live, eles fizeram uma pergunta um pouquinho mais ousada. O entrevistador fala sobre a venda de 6 jogadores e tudo mais. Ele pergunta e responde ao mesmo tempo. Eu achei que teve muita intervenção nas perguntas feitas ao Mário, né? Às vezes o Mário estava falando, o cara interrompeu o Mário para poder justamente defender a tese do Mário. E o Mário justificou vendas dos jogadores como excesso de jogadores na base, né? A transição do 17 para o profissional, que acaba matando a passagem pelo 20, e que o 20 virou um limbo de jogadores que não dão certo no profissional e voltam para o 20. É estranho, porque ele é fã do 23, né? Sub-23, então isso não tem muito sentido. E ele fala de jogadores que se espera muito e às vezes o jogador não entrega, e diz que a maioria dos jogadores são assim. A maioria não dá certo. De cada, sei lá, ele falou de cada 30, 40 jogadores, 8 vão dar certo. Então ele disse que é uma margem boa, mas não é uma margem ideal. Desculpa, 30 não, 300 jogadores, uma coisa assim que ele falou. Mas é uma coisa bem alta, não lembro agora exatidão, mas foi isso que ele disse. 8 vão dar certo. Então tem isso, que a gente não está vendo o treino, que às vezes que o treino é também uma forma de avaliar o jogador, e muito jogador não dá certo no treino, e aí acaba não sendo aproveitado pela comissão técnica, e acaba, por conta disso, não tendo oportunidade. Então ele falou sobre isso. E agora minha análise sobre esse bate-papo que teve no Soldanense lá, entre Mário e os caras. Assim, sendo bem sincero com vocês, nada pessoal contra os rapazes lá, estão começando o trabalho deles, me parece um trabalho de veia, né, viés jornalístico, bem interessante, estão começando muito bem, assim, em termos estruturais, já tem até um podcast, né, mas aí tem questões técnicas lá do podcast que eles vão ter que melhorar,
e aqui fica uma crítica positiva. Questão de áudio, né? O áudio do Mário ficou um pouco ruim, muito baixo, às vezes com eco. Tem que dar uma melhorada nisso, mas para quem está começando está muito bem. Recomendo eles trocar uma ideia com a galera do Flu Resenha, que faz um podcast tecnicamente perfeito. Enfim, mas aí fica aí uma crítica positiva. Agora, sobre a conversa com o Mário, bate-papo com o Mário. Assim, não sei qual foi a intenção deles. Sinceramente, eu não sei qual foi a intenção deles. Não sei se a intenção era fazer aquilo mesmo, ser um bate-papo entre amigos, uma conversa descontraída entre amigos. Se foi, eles alcançaram o objetivo, né? Porque foi exatamente isso, foi um bate-papo entre amigos, em que amigos conversavam sobre a excelente gestão do Fluminense, deixando claro ali, enfatizando apenas as coisas boas da gestão. Praticamente foi isso, que teve muitas coisas boas mesmo na gestão Mário Bittencourt, mas anulando aí praticamente, né, as crises, né, os problemas que a gestão também teve, os erros da gestão praticamente não foram ponderados durante esse bate-papo, e quando era ponderado, haviam ali praticamente 4 advogados de defesa, né, porque não havia nenhuma pergunta que tirasse o entrevistado da zona de conforto, e quando havia alguma pergunta indigesta ou um projeto de pergunta indigesta, os próprios indagadores faziam todo aquele trabalho de facilitar a resposta do interrogado. Então, assim, foi um grande bate-papo entre amigos. Eu não gostei, sendo bem sincero. Como torcedor do Fluminense, tinha muita coisa ali que eu achava importante ser perguntado ao Mário Bittencourt. A questão, por exemplo, um dos assuntos que eles chegaram a abordar, mas de uma forma muito benevolente, foi a questão da dívida do clube. O Mário falou algumas coisas ali que não se sustenta, não houve questionamento a coisas que o Mário falou ali. O próprio planejamento para essa temporada eles abordaram de uma forma também muito, muito superficial, não houve perguntas um pouco mais diretas, como por exemplo algumas contratações, como o Felipe Alves, né, a contratação do Renato Augusto, e sobre a venda de atleta também, de jogadores do clube. Achei que passou também de uma forma bem superficial. O Mário, inclusive, quando justificava a venda de alguns atletas, os caras concordavam o tempo todo. Não é possível que eles acham que realmente todos deveriam concordar. Faltou falar sobre projetos de campanha não cumpridos, como voto online. Faltou falar também da relação dos empresários com o clube, e sobretudo o Bertolucci, que tem praticamente grande parte dos ativos do Fluminense. Isso é um problema, né, que eu acho que não foi abordado. E tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas, relação com a torcida. Eu acho que faltou um pouco também sobre isso. Então, assim, o Mário foi numa reunião de amigos falar sobre as benesses de sua gestão. Basicamente foi isso. A entrevista lá no Só Danense, eles têm todo o direito de entrevistar dessa forma, mas eu, como espectador, não gostei. Achei que se fosse num ano eleitoral, eu diria que foi uma bela ação de campanha. Eu diria isso. Se fosse num ano eleitoral, eu falaria, olha, foi uma bela ação de campanha do Mário, objetivo conquistado. Muito bom, né, que o Mário, como candidato, continue investindo, né, aí falando sobre ótica do marqueteiro, continue investindo em boas ações como essa. Porque para mim, o que pareceu foi isso. Isso aqui é uma crítica positiva, tá, gente? Tem nada contra os rapazes lá do Só Danense, pelo contrário, até assisto as lives deles de manhã, no trabalho, quando eu tô trabalhando, para poder ficar informado, né, sobre o Fluminense e tudo. Estão fazendo um trabalho legal, os caras estão com quase 4 mil inscritos em pouco tempo, e é um trabalho muito bem feito, muito técnico. Então aqui é uma crítica positiva sob o olhar de quem viu e teve as suas próprias impressões. Então, assim, pelo menos ficou claro qual é o objetivo deles, né? Por exemplo, não sei se vocês viram a entrevista do Gabriel Amaral com o Mário
no período eleitoral, inclusive, e o Gabriel Amaral foi muito, assim, firme nas perguntas ao Mário, né? Faltou isso, faltou perguntas pertinentes, faltou querer entender alguns atos do presidente do Fluminense, dar ao torcedor a oportunidade, inclusive, de fazer perguntas. Tem vários superchats, nenhum lido. Óbvio que não dá para ler superchat que ataca o cara, porque ele é teu convidado. Você tem que deixar o cara numa situação confortável, no sentido de não ser agredido. Isso não pode acontecer de forma alguma. Você tem que tratar bem quem você recebe na sua casa. Mas tinha muitas perguntas pertinentes no superchat que não foram lidas, né? E nenhuma foram lidas. Isso é muito ruim. Eu acho que o diálogo com o torcedor é importante. Infelizmente não foi lido. E ficou claro também que se houve alguma conversa sobre pauta, o Mário pode ter conduzido essa pauta. Quando me perguntam se eu faria uma entrevista com o Mário, claro que seria legal para o canal entrevistar o presidente do clube, mas eu jamais aceitaria acordar pauta com o meu entrevistado, a não ser questões que envolvam um lado pessoal, né? Coisas que podem respingar na família do cara, em relações íntimas e pessoais, realmente eu não vou abordar. Agora, tudo que envolve o Fluminense, que é de interesse do torcedor, eu não admitiria que ele administrasse ou determinasse a pauta. Então, e eu sei que o Mário é assim, então jamais eu teria vontade, né, de entrevistá-lo por conta disso. E foi isso que aconteceu ali, foi uma conversa, um bate-papo entre amigos, né? E bate-papo entre amigos, publicamente só vai ter elogio, né? Porque o amigo não chega pro outro amigo e escracha ele publicamente. Ele chama no canto, escondido, e fala: ó, porra, cara, que merda que você fez. E publicamente ele vai dizer que o cara é maravilhoso. Foi basicamente isso aí que foi o papo. Todo o direito dos rapazes de fazer o trabalho como fizeram. Mas eu, particularmente, como torcedor, como inscrito do canal, como apaixonado pelo Fluminense, acho que perderam uma grande oportunidade de fazerem realmente perguntas do interesse da torcida do Fluminense. E eu acho que a torcida do Fluminense não foi contemplada nesse bate-papo, que ficou muito limitado a uma conversa entre amigos. Beleza? Essa é a minha opinião. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like e fique aí no resenha, tem muitos vídeos. Hoje, quarta-feira, né, estarei no canal Unido e Forte pelo Flu, às 21 horas, com o meu amigo Vilela e com o Melão lá, falando sobre o Fluminense. Valeu!